Números 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Os da idade de 20 anos para cima, isto é, todos os que em Israel podem sair à guerra, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Nasson, filho de Aminadab. De Isacar, Netanel, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizer, filho de Amizadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airá, filho de Enã. São esses os que foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a esses homens que são designados por nome. E, tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a linhagem deles segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim este os contou no deserto de Sinai. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Ruben, eram 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Simeão, eram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Gade, eram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Judá, eram 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Isacar, eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Zebulon, eram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Efraim, eram 40.500. E dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Manassés, eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima,
todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Benjamim, eram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Dan, eram 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Aser, eram 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Naphtali, eram 53.400. São esses os que foram contados por Moisés e Arão e pelos príncipes de Israel, sendo estes 12 homens e representando cada um a casa de seus pais. Assim todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais, de 20 anos para cima, todos os de Israel que podiam sair à guerra, sim, todos os que foram contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor dissera a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus móveis e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus móveis e o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo houver de partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo se houver de assentar, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar será morto. Os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo os seus exércitos. Mas os levitas acampar-se-ão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não suceda acender-se ira contra a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim os fizeram. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias das casas de seus pais. Ao redor, de frente para a tenda da revelação, se acamparão. Ao lado oriental se acamparão os do estandarte do arraial de Judá, segundo os seus exércitos. E Nasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. Junto a eles se acamparão os da tribo de Isacar. E Netanel, filho de Zoar, será o príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá eram 186.400, segundo os seus exércitos. Esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, estará para a banda do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. Junto a ele se acamparão os da tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurizadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois a tribo de Gade. E Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados do arraial de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar.
Então partirá a tenda da revelação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Para a banda do ocidente estará o estandarte do arraial de Efraim, segundo os seus exércitos. E Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. Junto a eles estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será o príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim. E Abidã, filho de Gedeone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados do arraial de Efraim eram 108.100, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em terceiro lugar. Para a banda do norte estará o estandarte do arraial de Dan, segundo os seus exércitos. E Aiezer, filho de Amizadai, será o príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. Junto a eles se acamparão os da tribo de Aser. E Pagiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naphtali. E Airá, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados do arraial de Dan eram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo os seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais, segundo os seus exércitos, eram 603.550. Os levicampo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. Foram contados entre os filhos de Israel. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Acamparam-se segundo os seus estandartes e marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais. Estas, pois, eram as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para administrarem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-nos diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. De todo lhes são dados da parte dos filhos de Israel. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que desempenhem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar será morto. Disse mais o Senhor a Moisés: Eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais. Meus serão. Eu sou o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai: conta os filhos de Levi, segundo as casas de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe for ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari.
E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson era a família dos Libinitas e a família dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de um mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas acampar-se-ão atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da revelação o tabernáculo e a tenda, a sua coberta e o reposteiro da porta da tenda da revelação, e as cortinas do átrio, e o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate era a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Segundo o número de todos os homens da idade de um mês para cima, eram 8.600 os que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acampar-se-ão ao lado do tabernáculo para a banda do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles terão a seu cargo a arca e a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário com que ministram, e o reposteiro com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens de um mês para cima, eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Azuriel, filho de Abiail. Eles se acamparão ao lado do tabernáculo, para a banda do norte. Por designação, os filhos de Merari terão a seu cargo as armações do tabernáculo e os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, e todos os seus pertences, com todo o seu serviço, e as colunas do átrio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Diante do tabernáculo, para a banda do oriente, diante da tenda da revelação, acampar-se-ão Moisés e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todos os homens de um mês para cima, eram 22.000. Disse mais o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre o gado de Israel. Moisés, pois, contou como o Senhor lhe ordenara todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos, pelo número dos nomes, da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, eram 22.273. Disse ainda mais o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles. Porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pela redenção dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, receberás por cabeça 5 ciclos. Conforme o ciclo do santuário os receberás. O ciclo tem 20 geiras. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro da redenção dos que excedem o número entre eles. Então Moisés recebeu o dinheiro da redenção dos que excederam o número dos que foram remidos pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário.
E Moisés deu o dinheiro da redenção a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor lhe ordenara. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, de todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço dos filhos de Coate, na tenda da revelação, no tocante às coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos entrarão e, abaixando o véu do reposteiro, com ele cobrirão a arca do testemunho. Por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de golfinhos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul, e lhe meterão os varais. Sobre a mesa dos pães da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela colocarão os pratos, as colheres, as tigelas e os cântaros para as ofertas de libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estender-lhe-ão por cima um pano de carmesim, o qual cobrirão com uma coberta de peles de golfinhos e meterão à mesa os varais. Então tomarão um pano de azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus cinzeiros e todos os seus vasos do azeite com que o preparam. E o envolverão, juntamente com todos os seus utensílios, em uma coberta de peles de golfinhos e o colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul e com uma coberta de peles de golfinhos o cobrirão e lhe meterão os varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, envolvê-los-ão num pano de azul e, cobrindo-os com uma coberta de peles de golfinhos, os colocarão sobre os varais. E, tirando as cinzas do altar, estenderão sobre ele um pano de púrpura. Colocarão nele todos os utensílios com que o servem, os seus braseiros, garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E sobre ele estenderão uma coberta de peles de golfinhos e lhe meterão os varais. Quando Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabarem de cobrir o santuário e todos os seus móveis, os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas sagradas não tocarão, para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da revelação. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Isto é, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Não cortareis a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas. Mas isto lhes fareis para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e o seu cargo. Mas eles não entrarão a ver, nem por um momento, as coisas sagradas para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo as casas de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até os 50, os contarás, a todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço das famílias dos gersonitas, ao servirem e ao levarem as cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação, a sua coberta, a coberta de peles de golfinhos, que está por cima, o reposteiro da porta da tenda da revelação, as cortinas do átrio, o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu serviço. Enfim, tudo quanto se houver de fazer no tocante a essas coisas, nisso hão de servir. Todo o trabalho dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu serviço, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis os cargos em que deverão servir. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da revelação, e o seu trabalho estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, contá-los-ás segundo as suas famílias, segundo as casas e seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 os contarás, a todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho da tenda da revelação. Este será o seu encargo, segundo todo o seu serviço na tenda da revelação.
as armações do tabernáculo e os seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do átrio em redor e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus objetos e com todo o seu serviço. E por nome lhes designareis os objetos que ficarão a seu cargo. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu trabalho na tenda da revelação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo as casas e seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, eram 2.750. Esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, isto é, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, aos quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, eram 2.630. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, aos quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Esses são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, aos quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés. Todos os que foram contados dos levitas, aos quais contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram no serviço para trabalharem e para levarem cargas na tenda da revelação, os que deles foram contados eram 8.580. Conforme o mandado do Senhor, foram contados por Moisés, cada qual segundo o seu serviço e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor lhe ordenara. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todo que está oriundo por ter tocado no morto. Tanto homem como mulher os lançareis para fora, sim, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o seu arraial, no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel, lançando-os para fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher pecar contra o seu próximo, transgredindo os mandamentos do Senhor e tornando-se assim culpado, confessará o pecado que tiver cometido e pela sua culpa fará plena restituição e ainda lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas, se esse homem não tiver parente chegado, a quem se possa fazer a restituição pela culpa, esta será feita ao Senhor e será a do sacerdote, além do carneiro da expiação com que se fizer expiação por ele. Semelhantemente, toda oferta alçada de todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, que estes trouxerem ao sacerdote, será dele. Enfim, as coisas consagradas de cada um serão do sacerdote. Tudo o que alguém lhe der será dele. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se a mulher de alguém se desviar pecando contra ele, e algum homem se deitar com ela, sendo isso oculto aos olhos de seu marido e conservado encoberto, se ela se tiver contaminado, e contra ela não houver testemunha, por não ter sido apanhada em flagrante. Se o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado,
ou se sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, mesmo que ela não se tenha contaminado. O homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, a 10ª parte de uma efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite nem porá incenso. Porquanto é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote fará a mulher chegar e a porá perante o Senhor. E o sacerdote tomará num vaso de barro água sagrada. Também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e lhe porá na mão a oferta de cereais memorativa, que é a oferta de cereais por ciúmes. E o sacerdote terá na mão a água de amargura, que traz consigo a maldição. E a fará jurar e dir-lhe-á: se nenhum homem se deitou contigo, e se não te desviaste para a imundícia, violando o voto conjugal, sejas tu livre desta água de amargura, que traz consigo a maldição. Mas se te desviaste, violando o voto conjugal, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote, fazendo que a mulher tome o juramento de maldição, lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir-se a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água que traz consigo a maldição entrará nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir-se a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Então o sacerdote escreverá estas maldições num livro, e na água de amargura as apagará. E fará que a mulher beba a água de amargura que traz consigo a maldição. E a água que traz consigo a maldição entrará nela para se tornar amarga. E o sacerdote tomará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes, e moverá a oferta de cereais perante o Senhor, e a trará ao altar. Também tomará um punhado da oferta de cereais como memorial da oferta, e o queimará sobre o altar, e depois fará que a mulher beba a água. Quando ele tiver feito que ela beba a água, sucederá que, se ela se tiver contaminado e tiver pecado contra seu marido, a água, que traz consigo a maldição, entrará nela, tornando-se amarga. Inchar-lhe-á o ventre e a coxa se lhe consumirá, e a mulher será por maldição no meio do seu povo. E, se a mulher não se tiver contaminado, mas for inocente, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, no tocante à mulher que, violando o voto conjugal, se desviar e for contaminada. Ou no tocante ao homem sobre quem vier o espírito de ciúmes e se enciumar de sua mulher. Ele apresentará a mulher perante o Senhor, e o sacerdote cumprirá para com ela toda esta lei. Esse homem será livre da iniquidade. A mulher, porém, levará sobre si a sua iniquidade. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial de Nazireu, a fim de se separar para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Por todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da uva, desde os caroços até as cascas. Por todos os dias do seu voto de nazireado, navalha não passará sobre a sua cabeça, até que se cumpram os dias pelos quais ele se tenha separado para o Senhor, será santo. Deixará crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Por todos os dias da sua separação para o Senhor, não se aproximará de cadáver algum. Não se contaminará nem por seu pai, nem por sua mãe, nem por seu irmão, nem por sua irmã, quando estes morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém morrer subitamente junto dele, contaminando-se assim a cabeça do seu nazireado, rapará sua cabeça no dia da sua purificação, ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da revelação. E o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e fará expiação por esse que pecou no tocante ao morto.
Assim, naquele mesmo dia, santificará sua cabeça. Então separará ao Senhor os dias do seu nazireado, e para oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Mas os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta, pois, é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, ele será trazido à porta da tenda da revelação e oferecerá a sua oferta ao Senhor. Um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, como oferta pacífica. E um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha amassados com azeite, como também as respectivas ofertas de cereais e de libação. E o sacerdote os apresentará perante o Senhor e oferecerá a oferta pelo pecado e o holocausto. Também oferecerá o carneiro em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, com um cesto de pães ázimos e as respectivas ofertas de cereais e de libação. Então o nazireu, à porta da tenda da revelação, rapará o cabelo do seu nazireado, tomá-lo-á e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício das ofertas pacíficas. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um pão ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado o cabelo do seu nazireado. E o sacerdote os moverá como oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, e com a espádua da oferta alçada. E depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do que fizer voto de nazireu e da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, afora qualquer outra coisa que as suas posses lhe permitirem oferecer. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei o seu nazireado. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhes-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, tendo ungido e santificado juntamente com todos os seus móveis, bem como o altar e todos os seus utensílios, depois de ungí-los e santificá-los, os príncipes de Israel, cabeças das casas de seus pais, fizeram as suas ofertas. Estes eram os príncipes das tribos, os que estavam sobre os que foram contados. Trouxeram eles a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro e por cada um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Então disse o Senhor a Moisés: Recebe-os deles para serem utilizados no serviço da tenda da revelação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson segundo o seu serviço. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari segundo o seu serviço, sob as ordens de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu nenhum, porquanto lhes pertencia o serviço de levar o santuário, e o levavam aos ombros. Os príncipes fizeram também oferta para a dedicação do altar, no dia em que foi ungido. E os príncipes apresentaram as suas ofertas perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a dedicação do altar. O que ofereceu a sua oferta no primeiro dia foi Nasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Nasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Netanel, filho de Zoar, príncipe de Isacar.
E como sua oferta ofereceu uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Netanel, filho de Zoar. No 3º dia fez a sua oferta Eliabe, filho de Elon, príncipe dos filhos de Zebulon. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No 4º dia fez a sua oferta Elisur, filho de Sedeur, príncipe dos filhos de Ruben. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia fez a sua oferta Selumiel, filho de Zurizadai, príncipe dos filhos de Simeão. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia fez a sua oferta Eliasaf, filho de Deuel, príncipe dos filhos de Gade. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia fez a sua oferta Elisama, filho de Amiúde, príncipe dos filhos de Efraim. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia fez a sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur, príncipe dos filhos de Manassés. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para oferta pelo pecado,
E para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9 fez a sua oferta Abidã, filho de Gideone, príncipe dos filhos de Benjamim. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia fez a sua oferta Aiezer, filho de Amizadai, príncipe dos filhos de Dan. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º fez a sua oferta Pagiel, filho de Ocrã, príncipe dos filhos de Aser. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta do Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia fez a sua oferta Airá, filho de Enã, príncipe dos filhos de Naphtali. A sua oferta foi uma salva de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício de ofertas pacíficas, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Airá, filho de Enã. Esta foi a oferta dedicatória do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido: 12 salvas de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro, pesando cada salva de prata 130 siclos e cada bacia 70. Toda a prata dos vasos foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, pesando cada colher 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi 120 siclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, com as respectivas ofertas de cereais. E para oferta pelo pecado, 12 bodes. E todos os animais para sacrifício das ofertas pacíficas foram 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta dedicatória do altar depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda da revelação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim ele lhe falava. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas alumiarão o espaço em frente do candelabro. Arão, pois, assim fez. Acendeu as lâmpadas do candelabro de modo que alumiassem o espaço em frente do mesmo, como o Senhor ordenara a Moisés. Esta era a obra do candelabro, obra de ouro batido. Desde o seu pedestal até as suas corolas, era ele de ouro batido.
conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele tinha feito o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da purificação, e eles farão passar a navalha sobre todo o seu corpo, e lavarão seus vestidos e se purificarão. Depois tomarão um novilho com a sua oferta de cereais de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás tu outro novilho para oferta pelo pecado. Também farás chegar os levitas perante a tenda da revelação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentarás, pois, os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas perante o Senhor como oferta de movimento, da parte dos filhos de Israel, para que sirvam no ministério do Senhor. Os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então tu sacrificarás, um como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto ao Senhor, para fazeres expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os oferecerás como oferta de movimento ao Senhor. Assim separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da revelação, depois de os teres purificado e oferecido como oferta de movimento, porquanto eles me são dados inteiramente dentre os filhos de Israel, em lugar de todo aquele que abre a madre, isto é, do primogênito de todos os filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto entre os homens como entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, os santifiquei para mim. Mas tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Dentre os filhos de Israel tenho dado os levitas a Arão e a seus filhos, para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da revelação e para fazerem expiação por eles, a fim de que não haja praga entre eles quando se aproximarem do santuário. Assim Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel fizeram aos levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés no tocante aos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. Os levitas, pois, purificaram-se e lavaram seus vestidos. E Arão os ofereceu como oferta de movimento perante o Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, entraram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da revelação perante Arão e seus filhos. Como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: Este será o encargo dos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para se ocuparem no serviço à tenda da revelação. E aos 50 anos de idade sairão desse serviço e não servirão mais. Continuarão a servir, porém, com seus irmãos na tenda da revelação, orientando-os no cumprimento dos seus encargos. Mas não farão trabalho. Assim farás para com os levitas no tocante aos seus cargos. Também falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que saíram da terra do Egito, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, à tardinha, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todas as suas ordenanças a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tardinha, no deserto de Sinai. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Ora, havia alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de modo que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Pelo que no mesmo dia se chegaram perante Moisés e Arão. E aqueles homens disseram-lhes: Estamos imundos por havermos tocado o cadáver de um homem. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai para que eu ouça o que o Senhor há de ordenar acerca de vós. Então disse o Senhor a Moisés:
fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém dentre vós ou dentre os vossos descendentes estiver imundo por ter tocado um cadáver, ou achar-se longe em viagem, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14, à tardinha, a celebrarão. Comê-la-ão com pães ázimos e ervas amargas. Dela não deixarão nada até pela manhã, nem quebrarão dela osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Mas o homem que, estando limpo e não se achando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será extirpada do seu povo. Porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. Também se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo a sua ordenança a celebrará. Haverá um só estatuto, quer para o estrangeiro, quer para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho. E desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. À ordem do Senhor os filhos de Israel partiam, e à ordem do Senhor se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E, quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então a ordem do Senhor permaneciam acampados, e a ordem do Senhor partiam. Outras vezes ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã. E quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam. Ou de dia ou de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Mas, alçando-se ela, eles partiam. A ordem do Senhor se acampavam e a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o mandado do Senhor, que ele lhes dera por intermédio de Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais. Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da revelação. Mas quando se tocar uma só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar retinindo, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Oriente. Mas quando se tocar retinindo, pela 2ª vez, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Sul. Para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. Mas quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E isto vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Ora, quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas. E perante o Senhor vosso Deus, sereis tidos em memória e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas. E eles vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Partiram, pois, os filhos de Israel do deserto de Sinai para suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim iniciaram a primeira caminhada, a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Partiu primeiramente o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Nasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zacar, Netanel, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon.
Então o tabernáculo foi desarmado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário. E os outros erigiam um tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, que era a retaguarda de todos os arraiais, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. Tal era a ordem de partida dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés ao Babe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem acerca de Israel. Respondeu ele: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porquanto sabes onde devamos acampar no deserto. De olhos nos servirás. Se, pois, vieres conosco, o bem que o Senhor nos fizer, também nós faremos a ti. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. E a arca do pacto do Senhor ia adiante deles, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando, pois, a arca partia, dizia Moisés: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E, quando ela pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel.